Boa tarde, Avicultores Esportivo. Para os que não me conhecem, meu nome é Luiz Alberto e eu venho mais uma vez fazer uso dessa ferramenta para apresentar para vocês o meu entendimento diante de alguns acontecimentos. E mais uma vez o tema que eu venho discorrer é sobre a Resolução Normativa de número 1236, de 26 de outubro de 2018, do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Para minha surpresa, fazendo uma pesquisa pela internet, eu me deparei com uma nota do diarinho.com.br da cidade de Balneário Camboriú, onde ele traz uma matéria jornalística informando que o Ministério Público local, junto com as forças policiais, junto com representantes da OAB, Secretaria do Meio Ambiente do município e o COMPA, que é o Conselho Municipal de Proteção Ambiental, para deliberar sobre um entendimento de que deve ser estendido como direito aos animais o exame de corpo de delito. Até aí tudo bem, eu não sou contrário à segurança jurídica dos animais. Eu apenas questiono o conceito de sujeito de direito, mas isso é assunto para um outro momento. O que me traz aqui é que essa nota jornalística ela sai publicada no dia 23 de outubro de 2018. 23 de outubro de 2018, em Balneário Camboriú, houve essa reunião para deliberar essa extensão. Para mim, o exame de corpo de delito é um termo e um conceito usado para assegurar as garantias e os direitos do ser humano. Mas, representantes de instituições públicas que deviam ser guardião da lei, graças a entendimentos diversos, compartilha, do que algumas correntes globalistas tratam como direito abolicionista dos animais. Pois bem, dia 23 de outubro de 2018, houve essa reunião para assegurar o exame de corpo de delito. Fazendo um estudo na referida Resolução Normativa de número 1236, de 26 de outubro de 2018, eu encontro lá assegurado como conceito dentro da resolução o que vem a ser exame de corpo de delito, estendido aos animais. Aí a minha curiosidade é o seguinte: houve essa reunião em Balneário Camboriú no dia 23 de outubro e no dia 26 do mesmo mês do ano corrente, o Conselho Federal de Medicina publica esta portaria e traz inserido como direito o exame de corpo de delito. A gente sabe que o órgão competente do nosso país para deliberar sobre questões animais é o MAPA. A gente sabe que a CTBEA é uma comissão subordinada ao MAPA. A gente sabe que os assuntos que tratam de bem-estar animal passam pela Comissão de Bem-Estar Animal, que é composta, quero crer, na sua grande maioria, por veterinários e zootecnistas. E aí eu fico me perguntando até que ponto existe uma proximidade no sentido de abraçar aspirações de lideranças de ONGs para influenciar na implantação desse termo na resolução. Lá nós tínhamos um representante do Ministério Público, um representante da OAB, representante das forças policiais, da Guarda Municipal, da Secretaria de Meio Ambiente e uma representante dessa ONG COMPA. Cabe ou não cabe a gente ficar vigilante e entender como é que esse processo se dá em nosso país? Quem de fato direciona? A gente sabe que a Comissão de Bem-Estar Animal ela está muito ligada e interligada aos
desenvolvimentos de estudos da União Europeia. E todos esses avanços no campo da ciência, da construção ideológica, serve como base para a criação de leis. Isso não sou eu que digo. Se você entrar no portal do mapa e for na página do que trata de bem-estar animal, você vai ver lá que eles se reportam a isso. Que essa ligação com os estudos realizados no entorno da União Europeia e da Ásia tem como fundamento servir de base para a criação de leis. E aí, para minha surpresa, a gente percebe que o Conselho Federal de Medicina Veterinária publica algo que foi pensado por um grupo, talvez, isso é quase claro porque tem uma ONG inserida, por ambientalistas. E ele adiciona como resolução, né, um item que segue princípios de correntes ideológicas. O que eu venho trazer para a comunidade da avicultura esportiva é que a gente precisa, infelizmente, sair da zona de conforto e buscar o quanto antes compreender a dinâmica funcional desses grupos, dessas ONGs e de representantes do poder público que segue essa doutrina, para que não venhamos a nos surpreendermos com decisões que no futuro possam impedir o nosso direito de continuar cultuando as nossas práticas esportivas, a nossa cultura, os nossos valores. Um dos itens que me preocupa também nessa resolução é o que eu já me reportei, que é o item inciso 27, que ele diz que é considerado maus tratos criar espécies que possam vir a ser utilizadas em lutas. Ou seja, aos poucos a gente vai percebendo que representantes de ONGs, seguidores dessa corrente contemporânea de que acreditam que o animal só consegue ter uma vida plena quando se dissociar por completo do homem, tudo isso é preocupante. E a gente percebe que eles têm voz e vez. Mas nós que somos membros da avicultura esportiva não temos uma voz, salvo o senador Telmário Mota, que em alguns momentos surge, né, como um verdadeiro atalaia em defesa das garantias da existência da avicultura esportiva. A gente percebe que não existia um entendimento do conceito de maus tratos, crueldade ou abuso. E essa resolução 1236, ela vem para marcar, né, para ser um marco no entendimento do que é maus tratos, crueldade e abuso. E a gente precisa ter o entendimento para, no momento oportuno, apresentar o contraditório. E esse contraditório tem que ser apresentado o quanto antes. Eu insisto, a avicultura esportiva ela goza de um momento único no movimento do galismo nacional, porque eu acredito que a ADIM, que foi contrária à lei do Estado do Rio de Janeiro, ela está ultrapassada. Ela se baseou no artigo 32, né, praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais, que é o artigo 32 da Lei 9.605 de 98. Eu acredito que o que deve vigorar em nosso país é o que foi posto pela Casa Legislativa, que é a Emenda Constitucional 96, quando ela se reporta que, para fins de assegurar o que está lá no parágrafo 1º do artigo 215, né, do parágrafo 7º do artigo 225, em consonância com o 215, né, que é cultura e que não deve ser considerado crueldade ou maus tratos, a prática esportiva que tem o animal como símbolo. Então, a quem compete criar as leis, criou essa emenda constitucional que hoje vigora
como o parágrafo 7º do artigo 225 da nossa Constituição, e mesmo assim nós não somos permitidos a cultuar o nosso esporte. O judiciário, que não tem competência para criar leis, mas vigora através das súmulas, né, vinculantes, então as decisões se tornam leis, mas é de agora, 2018, emenda 96, não deve ser considerado crueldade ou maus tratos. Então a gente precisa ter o cuidado, ter o discernimento de que precisamos estar cada vez mais vigilantes na busca por assegurar a nossa existência. A avicultura esportiva é cultura, a avicultura esportiva é tradição, a avicultura esportiva está aqui desde o processo de colonização. Os criadores são os verdadeiros protetores dessa ave, na natureza ela não existia, somos nós criadores que asseguramos às mesmas a sua existência. Não existe, não se estende à avicultura esportiva o conceito de maus trato e crueldade, porque não impomos às aves dor ou qualquer desconforto. Não somos nós criadores que impomos a nossa vontade às mesmas, então não existe um desejo intencional. Existem estudos científicos que comprovam que essa ave, o seu estado natural, ela é belicosa por excelência. Um dos itens assegurado pelo bem-estar animal no tocante à liberdade, que é o item 5º, diz que deve ser permitido a liberdade do animal em desempenhar as habilidades naturais. Então o que a gente faz é dar a igualdade. Nos espaços de seleção de reprodutores, o que nós fazemos é assegurar o inciso 2º do artigo 225, que é preservar o banco e o patrimônio genético da espécie, porque se está comprovado cientificamente que a belicosidade é um valor inato, o que nós fazemos é escolher o melhor entre os melhores para dar continuidade à perpetuação dessa espécie. Então a gente precisa de fato se debruçar, procurar o melhor entendimento. A gente precisa seguir o rito e exigir o cumprimento das decisões dos próprios ministros do Supremo, ainda que seja em processos diferentes, mas o conceito cabe muito bem para a gente. Quando o Barroso diz que o Estado deve permitir, né, ao cidadão comum a livre expressão do pensamento e aceitar, né, a representação dos seus afetos sem a ingerência do Estado. Então, se nós, avicultores esportivos, somos apaixonados, né, pela avicultura esportiva, temos nessa ave um símbolo da nossa paixão, da nossa tradição, isso se reflete nos nossos afetos, o que compete ao Estado é aceitar e regulamentar. Como diz também o outro ministro, né, o Nelson Hungria, em um parecer sobre questões de dolo no esporte, ele disse que deve ser resguardado ao vencedor a inocência, ainda que do ato venha a ocorrer lesões graves ou até a morte do derrotado. Porque para ele o que existe no esporte é a regulamentação. E se existe uma regulamentação, então não existe dolo, não existe ilícito. Então o que a gente precisa é buscar esses entendimentos, é demonstrar para estas pessoas que nós somos uma cultura forte, não saímos 100% do anonimato por medo desses estigmas que nos colocam na condição de pessoas de moral baixa, alguém à margem da sociedade, e nós precisamos o quanto antes erguer a nossa voz, né, levantar a nossa voz, nos fazer presentes e exigir
o que está posto e assegurado na Constituição, no parágrafo 7º do artigo 225. Eu ainda vou além, eu vou fazer uma analogia para que vocês entendam rapidinho a dimensão do amor que existe na relação criador e ave. A mitologia grega nos apresenta a história de Ulisses para os romanos, né, e Odisseu para os gregos. Quando ele retorna da guerra de Troia, ele desagrada, né, ao deus Poseidon, e esse, por sua vez, o torna prisioneiro e permite que o mesmo viva cativo a deusa Calypso e suas ninfas. E esta, percebendo a insatisfação e o desgosto do mesmo, promete a ele a vida eterna, ou seja, transformaria o mesmo em um deus. E, por sua vez, ainda preservaria a juventude, o vigor, né? Ele, mesmo diante de uma proposta tão sedutora, não se enxergava distante da sua ilha Ítaca e da sua desejada esposa Penélope. Talvez essa passagem da mitologia grega possa resumir muito bem a dimensão do amor de um avicultor esportivo por sua ave. E aí eu me reporto ao ministro Luiz Roberto Barroso. Vocês têm que entender que eu devo estar onde estão os meus afetos. Ainda que eu pudesse me tornar Deus, mas não tendo a oportunidade de cultuar a avicultura esportiva, eu não estaria feliz e não seria completo. Eu serei completo quando o Brasil reconhecer a avicultura esportiva como um bem assegurado na Constituição e que jamais deve ser barganhado. Muito pelo contrário, deve ser reconhecido, valorizado e regulamentado, porque é o que está posto na Constituição. O poder público deve incentivar, divulgar, promover, está lá no 215, toda e qualquer expressão cultural que faça parte do processo civilizatório nacional. Nós fazemos parte. Eu espero que a comunidade da avicultura esportiva brasileira, nós galistas, consigamos despertar para a necessidade de nos organizarmos o quanto antes para nos fazermos presentes em nível de igualdade na mesa de negociação das diretrizes no tocante à avicultura esportiva. Um abraço a todos.